Vamos abrir o Jornal das 6 de hoje falando da operação da Polícia Civil da Bahia, deflagrada hoje para apurar um possível golpe aplicado no consórcio do Nordeste na compra de respiradores para a região. O valor pago pelos governos estaduais foi de quase 50 milhões de reais. Desse valor, cerca de 5 milhões foram custeados pelo governo do Rio Grande do Norte. Na operação de hoje, 3 pessoas foram presas e a empresa Repcare seria o principal alvo da apuração. Além das prisões, a operação intitulada Ragnarok cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Araraquara, em São Paulo. Boa noite, Dinarte Assunção. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Iane. Boa noite, Gustavo. Boa noite, ouvintes. Essa operação de hoje, eu vou começar pela parte judiciária. Eu tinha antecipado em matéria no final de semana, na Tribuna do Norte, que tinha havido bloqueios de 48,7 milhões, que era o valor pedido, cobrado pelos estados, que tinha sido passado antecipadamente para essa empresa, a Repcare, comprar os respiradores. Por quê? Porque houve esse repasse, anteciparam esse dinheiro, a empresa não entregou os respiradores e alegava que havia um acordo. E aí os governadores do Nordeste alegavam que não havia acordo nenhum e foram tentar reaver o dinheiro com medidas judiciais. Esse é o ponto 1, porque essa operação, via de regra, uma operação de corrupção, ela é tocada por órgãos como o Ministério Público. Apesar de não haver nenhuma ilegitimidade em Polícia Civil investigar. A gente acabou se habituando a um país onde ocuparam as polícias judiciárias estaduais com crimes mais ligados à violência e deixaram os crimes de colarinho branco a órgãos como MP, MPE e MPF, mas não há nenhuma ilegalidade. Mas é atípico que uma polícia judiciária estadual conduza uma investigação. Esse é o ponto 1, até porque também tem uma outra frente de investigação federal, já que a Polícia Federal foi acionada para ver qual é o destino que esse dinheiro tomou. Ponto 1. Ponto 2. Até aqui, os governadores do Nordeste aparecem como enrolados, como vítimas, mas é preciso apontar que houve negligência deles. Porque quando eu fui fazer minhas matérias, eu tive acesso a bancos de dados que informavam que os donos das empresas tinham um alto grau, tinham um alto risco de darem calote. Então, se eu, no meu computador, digitando algumas coisas, fazendo uma busca, tive acesso a isso, como é que 9 governadores com um sistema de inteligência, cada um tem um sistema de inteligência, como é que 9 governadores não tiveram a cautela de checar com quem era que se estava fazendo um negócio de quase 50 milhões de reais? Porque agora, o que se está na praça, colocado pela polícia do estado da Bahia, é que essas pessoas foram ou são estelionatários. Como é que você faz uma transação com um estelionatário e descobre só depois que é estelionatário? Esse ponto carece de uma explicação. Os governadores precisam explicar por que não tiveram a devida cautela na hora de negociar esse dinheiro. Aí o resto é acessório, que descobriram que o contrato era fraudulento, que a empresa da China que iriam comprar os equipamentos seria uma indústria de construção civil, que pegaram o dinheiro. Gente, a empresa pegou o dinheiro e gastou. O que se tem é isso, gastou os 50 milhões com a compra de equipamentos que não tem autorização para funcionar no Brasil ainda. Então, é uma história que está meio enrolada e eu vou me deter para encerrar a frase de uma delegada, que ela falou assim, na coletiva de hoje: deveremos ter novas fases dessa operação. Então, aguardar. Boa noite, Narte. Boa noite a você, ouvinte da 96. Boa noite, Enio. Seja bem-vindo de volta. Desejo a você e a sua família força. Você perdeu seu pai
na última semana, teve, na verdade, perdeu 4 pessoas importantes na sua vida nos últimos 10 meses. Seu tio, Cinedino, sua mãe, Sidney, né? Dona Sidney, Dona Maria e agora o seu pai. Receba o nosso abraço aqui. Obrigado. Força aí, que a dor é grande, mas você acaba se acostumando. A saudade não passa, mas você acaba se acostumando. Em vez de olhar para cima para seus avós, para seus pais, você olha para baixo para seus filhos, para sua neta. E aí você vai continuando vivendo e procurando ser alegre. Assim é a vida, infelizmente. Pessoal, é o seguinte, essa operação hoje eu chamaria de uma operação teatro. Tem nada. A Polícia Civil da Bahia, ela atravessa nessa operação para tentar dar uma satisfação de algo que aconteceu muito grave, que foi você pagar 50 milhões para uma empresa que vende maconha de forma medicinal. É só você olhar nos links, peguei vários links, olha na internet. O nome da empresa é Hempcare, né? Hempcare, certo? Então você o hemp é maconha e quer uma espécie de remédio, não é algo assim de medicinal. Bom, o fato é que você entra na internet, ela vende maconha medicinal, produtos à base disso. E aí os caras compram 50 milhões de reais, como se 50 milhões de reais fosse um dinheiro muito pequeno, que a gente encontra em qualquer esquina. Então a Polícia Civil da Bahia, ela entra para tentar dar uma satisfação que os governadores do Nordeste não tem nada com isso. Isso é uma matéria da Polícia Federal, tinha recurso federal. Essa operação tem que se investigar esses donos dessa empresa também tem que investigar, mas eles são pequenininhos. A questão é, onde é que foi o dinheiro? Dessa conta, ele foi para onde? Porque o produto ia ser entregue, foi uma pressa, foi escondido. E uma coisa que está se faltando ainda, aqui no estado do Rio Grande do Norte, que primeiro deu foi de Narto e depois falta a governadora, ainda dizer assim, o que é que houve? Como foi isso? Assim, por quê? Tem que ter uma satisfação. Foram quase 5 milhões no estado que está numa situação terrível, que se não fosse essa ajuda aí que vem do governo federal, eu não sei nem o que se daria. Tá tendo uma reunião agora da governadora com o prefeito e eu soube que uma das pautas, eu participei até do começo, mas uma das pautas é o que as prefeituras podem ajudar o governo do estado. O governo do estado quer ajuda da União, quer ajuda das prefeituras em relação ao pagamento de UTI. Então é uma situação muito complicada e esse negócio desses respiradores é algo seríssimo. E eu vou um pouco mais além. A gente fala de respirador, que é outro estágio de uma doença muito grave que a gente está tendo, que é esse Covid. Mas o diagnóstico dela é feito através de tomografia também, além dos exames, mas para você saber o estado da pessoa, é muito importante tomografia. Como é que estão os tomógrafos aqui do Rio Grande do Norte? Tem em todo o hospital, assim, são coisas, eu já não estou mais nem falando do final, eu estou falando de uma forma preventiva para iniciar o tratamento mais cedo, porque ao final, a gente já sabe que respiradores não tem. Aliás, por falar em respiradores, no dia 22 de maio, 21 ou 22, 23, eu não lembro a data, houve uma publicação no Diário Oficial do Estado de uma compra por R$1.700.000 de respiradores. Deve ter sido dia 23 ou 24, porque 22 era um domingo. Então foi dia 23. Compra feita pelo estado do Rio Grande do Norte. Mas o extrato dessa compra vinha apenas com o valor, R$1.700.000. Não trazia a quantidade. Pois bem, a quantidade são 15 respiradores, dando aí uma média de um equipamento por R$107.000. Um respirador custa em média R$50.000. E o que todo gestor tinha alegado é que nessa época está saindo pelo zóio da cara, como diz no interior, por causa da demanda global pelo produto. A diferença, pelo menos dessa vez, é que não houve pagamento antecipado. É uma empresa de São Paulo. O nome da empresa eu esqueci, eu vou trazer só para deixar vocês. Fala em nome da empresa, você colocou, acho que foi no Twitter que você colocou na sua conta pessoal, que você teve um contato com uma das representantes dessa empresa Hempcare, não foi isso? Isso, eu estava falando aqui antes do programa começar que eu consegui localizar, o nome dela é Cristiana Prestes Tadeu. Localizei essa moça na quarta-feira, falei com ela na quarta e sexta.
E ela sempre me disse me deu a mesma versão. Havia um acordo, segundo ela falou, para entregar o dinheiro no dia 10 de junho, os quase 50 milhões. 10 de junho. Para tanto, ela precisava vender respiradores que ela comprou aqui no Brasil, que não era o de Nordeste, a uma empresa da qual ela é representante, a Biogel Energy. Só que os respiradores dela não tinham autorização para funcionar. Foi dentro desse contexto aí, Enio, que ela acabou sendo alvo de busca e apreensão e de prisão. Na sexta-feira ela me informava que estava indo a Brasília, cidade onde ela foi presa, inclusive hoje, estava indo a Brasília ter uma reunião com equipes do governo federal, porque havia uma estratégia, segundo ela falou, sempre segundo ela falou, porque eu não consegui confirmar isso com a Anvisa. Havia uma estratégia para que o governo federal bloqueasse compras que qualquer cidade ou estado do Brasil fizesse a países de fora, fizesse a outros países, porque a estratégia era pressionar para que comprasse justamente no mercado nacional onde ela tinha acesso. E aí o resto não deu certo porque ela foi presa. Olha, por meio de coletiva de imprensa concedida hoje, o governo da Bahia explicou que as investigações apontam para o fato que a empresa investigada tinha o objetivo de construir um parque de fabricação de respiradores com dinheiro investido pelo próprio consórcio do Nordeste. Para isso, eles utilizaram 3 ou 4 respiradores chineses que tinham para conseguir contratos, dizendo possuir um contato com a fábrica chinesa que não existia. Depois, usavam dinheiro para tentar desenvolver essa fábrica. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a empresa contratada teria adiado por 2 vezes a data de entrega dos respiradores e pediram um prazo até o dia 15 de maio para fazer a entrega completa. Na véspera, porém, disse que não faria a restituição dos valores e informou que iria entregar os respiradores dessa empresa nacional que não seriam nem certificados pela Anvisa. E mais, a Polícia Civil também esteve nessa suposta fábrica que seria desenvolvida para a construção dos respiradores e lá nenhum equipamento foi encontrado. Dentre as informações já apuradas pela Polícia Civil da Bahia estão: o contrato que a empresa dizia ter com a fábrica chinesa de respiradores era falso. A fábrica em questão, inclusive, trabalha no ramo da construção civil. Segundo, a empresa Hempcare pretendia comprar respiradores sem certificação e mais baratos para entregá-los aos estados. Mais de 150 contas bancárias vinculadas ao grupo já foram bloqueadas pela Justiça a fim de garantir a restituição do montante empregado. Em trecho da coletiva, o Procurador-Geral do Estado da Bahia, Paulo Moreno Carvalho, afirmou que eles ainda não sabem onde foi parar o dinheiro do consórcio. Vamos ouvir um trecho da fala do Procurador Paulo Moreno de Carvalho, da Bahia. O que a empresa tem que fazer é devolver, pura e simplesmente, o dinheiro que os estados do Nordeste investiram. O prejuízo já está claro, a ausência dos respiradores já gera o prejuízo, não é o dinheiro que vai mitigar o prejuízo que essas empresas já trouxeram, prejuízo às pessoas que precisam desses respiradores, né? Mas, pelo menos, se nós recuperarmos esses valores, a gente vai ter a chance de, eventualmente, ainda fazer uso desse dinheiro para conseguir outra compra, né? Então, tudo que foi dito pela delegada, pelo secretário Maurício, no sentido de que da resistência injustificada da imediata devolução, ela é efetiva, há essa resistência, não há como, se você descarta, como a empresa descartou a vinda de equipamentos da China, obviamente esse dinheiro tem que estar em algum lugar. Eu queria até pegar um pouquinho a linha de raciocínio de Narta Assunção. Os governadores, a despeito desse calote que eles tomaram na compra desses respiradores,
os governadores vêm a público falar como se tivessem sido enganados, como se tivessem sido ludibriados como uma pessoa comum. O cara vai ali, enrola você, toma você um docinho e tal, e você fica com as mãos abanando. Eles estão esquecendo que eles são os gestores. Quer dizer, eles não podem terceirizar essa culpa, não. Como é que o que Dinarte falou? Qualquer um hoje que tenha o Google, é como algumas pessoas dizem, o Google é meu pastor e nada me faltará. Qualquer pessoa que tenha um Google, ele pode entrar, acessar uma empresa e rapidamente saber se essa empresa é idônea ou não. Rapidamente, do jeito que o Dinarte disse. Porra, eu entrei ali, dei uma catada, dei uma pesquisada e a gente, obviamente, sem como leigo, né? Você não vai dissecar a vida da empresa, mas você sabe se aquela empresa... Mas, qual a experiência dela, né? Não, e assim, com esse valor, era para dissecar a vida da empresa. Eu sei. Eu tô falando do cidadão comum, como você, jornalista. Você que tomou a iniciativa e disse, espera aí, que empresa é essa? Eu vou aqui vou dar aqui uma pesquisada, uma prospectada nessa empresa aí. Tal, né? Ou seja, você como jornalista já desconfiou. Sim. Como é que pode? Uma equipe, um monte de gestores, governador, assessores, secretário de saúde, que é isso? Tem um componente a mais nessa história, porque dias atrás eu fui saber como era que estava a compra de novos respiradores dentro do estado, do nosso estado, só o nosso estado, e o que eu colhi foi exatamente o que eu vou transmitir aqui. Dinarte, eu vou manter a fonte anonimada. Dinarte, eu estou encarregado de realizar essa compra, mas estou me cercando de cuidados, porque eu preciso primeiro pesquisar o histórico das empresas. Essa pessoa não é a mesma que foi a responsável pela compra desse canjerê aí. Então, aí é um canjerê grupal. Essa compra seria individual. Ele dizia para que eventualmente não haja algum tipo de calote ao estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, fica um pouco complicado você ver uma postura diante de um caso e outra diante de outro, porque lá na frente, Enio, eu vou teorizar um desdobramento. Lá na frente, se houver responsabilização dos gestores, o que eu não duvido que possa acontecer, eu acredito que o estado do Rio Grande do Norte vai querer responsabilizar a Bahia, já que foi a Bahia quem tratou de cuidar de tudo isso. Só que foram os 9 governadores que cada um tirou o dinheiro da conta do erário do estado, repassou a Bahia, e a Bahia antecipou os recursos. Assim, não dá. Eu me lembro que eu entrei em sites de crédito, puxei a ficha, estava lá assim, ó, textualmente: alto risco de não honrar compromissos financeiros. Como é que eu consigo acessar um negócio desse e 9 governadores com sistema de inteligência não deixam passar assim despercebido? Essa história, ela é toda muito estranha. Eu imagino um fornecedor, qualquer que seja o fornecedor aqui do estado do Rio Grande do Norte, que fornece ao estado do Rio Grande do Norte, que está com 4, 5, 6, 8, 10 meses de atraso na sua fatura e vê o governo pagando antecipado por algo que há uma empresa que não existe. O empresário do Rio Grande do Norte, que para vender ao governo tem que ter todas essas certidões negativas, tem que ter uma paciência de Jó. Se tiver recebido a fatura de janeiro, pode até considerar que está em dia, porque de tão atrasado está. Aí de repente vê o desembolso desse dinheiro de uma forma irresponsável. Na minha cabeça só tem 2 opções, e eu acredito na segunda, não acredito na primeira. Mas a primeira é corrupção pura e simples, a segunda é incompetência. Eu acredito na segunda.